Olá, meu Brasil brasileiro que não desiste nunca. E é isso. Oi, meu povo que tá aí, aproveitando o nosso encontro. Estamos aqui agora ao vivo. E é isso, né, gente? Estamos aqui. Temos forças. Antes eu odiava civil, mas agora, com a Roberta, ela me fez amar. Agora eu odeio financeiro. Gente, quem é que gosta de financeiro? Me conte. Ai, eu acho chique saber financeiro, né? Mas eu não sei. Gente, vamos. Professora, que semana longa, que semana difícil, que semana chata. É assim mesmo, Brasil. Vocês acham que eu não tô sofrendo? Eu tô sofrendo junto. Eu estou medicada e tô sofrendo. Rivotril, frontal, Rivotril. Lexotan, Lexapro. É a musiquinha. Estou passando mais tempo com a Roberta do que com meu marido. Pois muito que bem. Gente, é na força do ódio, é na força do que você encontrar. Mas vamos lá. Ó, Kelly, eu sou contadora. Tá chique, hein, Kelly? Gente, deixa eu te falar. Domingo é meu aniversário. Se liga no esquema, Brasil. E hoje é dia de quê? Ó, vocês viram que eu passei um batom vermelho? Tô bonita. Professora, parece que eu não sei o suficiente. Menino, deixa eu te falar. É sempre assim. Vocês acham que quando eu tô dando aula eu acho que eu sei o suficiente? Sei não. Eu disfarço bem. E o seguinte é esse, vamos de obrigações. Gente, a aula hoje é... Muito obrigada. A aula hoje é simplesmente chata. É chata, mas é necessária. Hoje a gente vai falar de obrigações e eu espero bem muito que você goste do encontro de hoje e compreenda tudo que eu vou falar. Tudo que eu vou falar é importante. Preparado? Preparada? Pegue aí canetas coloridas e vamos junto comigo, ok? Pois muito que bem. O seguinte é esse. Vamos lá? Material na área? Vamos lá. Roberta, como que essa história de obrigações pode cair na minha prova? Como que obrigações pode cair na minha prova? Como que eu vou entender isso aqui? Gente, é o seguinte. Falou em obrigações, falou em uma relação entre credor e devedor. Sempre. Falou em obrigação, falou em credor e devedor. Pura e simplesmente. Sempre em relação a algo patrimonial. E essa relação de credor e devedor pode cair na sua prova por meio de um contrato, por meio de uma promessa de recompensa, por meio de um testamento. Pode surgir de variadas situações. Mas sempre que você tem uma história entre credor e devedor, e esse credor se compromete, o devedor se compromete a receber uma prestação que tem um valor economicamente aferível, você está diante de uma obrigação. E toda vez que você percebe uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, você está diante
de uma relação obrigacional. Então, isso pode surgir de várias situações, tá? Pode surgir de um contrato, pode surgir de um ato unilateral, pode surgir de várias relações, da própria responsabilidade civil, alguém bateu o carro em alguém e vai ter uma obrigação de pagar quantia. Então, é sempre nesse sentido. Você tem que compreender que dentro da relação obrigacional, preste bastante atenção no que eu vou te falar, você tem uma relação sujeito com o sujeito. Um denominado credor e um denominado devedor, tá? E eles são ligados por um vínculo. É como se tivesse aqui, ó, uma cordinha amarrada virtualmente no pescoço de cada um. Eles possuem um vínculo e esse vínculo denota uma prestação. Essa prestação sempre tem uma verificação econômica e vai ser sempre um dar, um fazer e um não fazer. Perceba que quando o devedor não paga, quando o devedor não faz o pagamento, quando ele não faz o pagamento, o que o credor faz? Uma cobrança. Né? Uma cobrança, falando de cobrança aqui no sentido amplo, tá bom? Ele faz uma cobrança. Por quê? Porque o credor tem o direito de exigir o pagamento. Roberta, o que vem a ser uma obrigação natural? O que vem a ser uma obrigação natural? A gente já sabe que a obrigação natural é aquela que tem todos os elementos da obrigação civil. Você tem credor, você tem devedor, você tem a prestação, você tem tudo. Mas qual é a grande sacada da obrigação natural? A grande sacada da obrigação natural é que ela não pode ser cobrada. Não pode ser cobrada. Professora, se ela não pode ser cobrada, o que a gente vai ter aqui? Se ela não pode ser cobrada e o devedor não cumpre, o credor não tem o que fazer, tá bom? Então, a grande sacada de uma obrigação natural é que o devedor, se ele não paga, o credor, presta atenção, não pode cobrar. O credor não pode cobrar. O credor não pode cobrar. Tudo bem? Agora, a nossa cereja de bolo. E se o devedor pagar voluntariamente? Se o devedor pagar voluntariamente, tá certo? Tá. Se ele paga voluntariamente, o problema é dele. Mas se ele paga voluntariamente, ele não pode pedir de volta o que pagou, mesmo que ele alegue que não sabia. Por quê? Porque a obrigação natural ela não pode ser exigida, mas ela existe. Professora, me dê exemplo de obrigação natural. Dívida de jogo e dívida prescrita, aquela que já passou o prazo para cobrar. Dívida de jogo e dívida prescrita, tá? Tudo bem? Então, se cair na sua prova que o fulano pagou voluntariamente a dívida, a obrigação natural, ele não pode pedir de volta o que ele pagou, mesmo que ele alegue que, por exemplo, não sabia que estava prescrito. Tudo bem? Mesmo que ele alegue isso aí, certo? Vamos lá. Então tá. Roberta, dívida de jogo.
Por exemplo, você apostou lá no poker e ganhou. Você não vai poder cobrar do devedor, ok? Dívida prescrita é aquela dívida que o credor teve o prazo para cobrar, mas não cobrou no prazo. Isso é uma dívida prescrita, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar fazendo algumas considerações com você aqui sobre a obrigação de dar. Eu quero que você preste o máximo de atenção agora. A obrigação de dar é sempre dar coisa. A obrigação de dar é sempre dar coisa. Essa coisa pode ser uma coisa incerta ou uma coisa certa. Professora, o que é uma obrigação certa? De dar coisa certa? É aquela obrigação individualizada. Professora, me dá exemplo? Olha para mim. Vou te dar este celular. Este celular. Vou te dar este celular. Isso é uma obrigação de dar coisa certa. Eu vou te dar este telefone. É uma obrigação de dar coisa certa. Ok? Beleza. Vou te dar um iPhone. Quantos? Um. O quê? iPhone. Eu estou definindo a coisa certa pelo gênero e pela quantidade. Preste atenção agora, pelo amor de Deus. Eu estou definindo pelo gênero e pela quantidade. Quando você tem uma obrigação de coisa incerta, vou diminuir minha letra aqui porque eu vou ter que fazer uma anotação. Gênero e quantidade. Quando você tem que dar uma obrigação de dar coisa incerta, vou te entregar um iPhone. Um iPhone. Vou te dar um iPhone. Quantos? Um. O quê? iPhone. Então eu sei que é um celular da Apple. Quem é que promove a escolha do que vai ser dado? Isso aqui você tem que saber, porque isso aqui cai em prova. Quem é que promove a escolha do que vai ser dado? A escolha, via de regra, cabe ao devedor, se outra coisa não foi consignado no contrato. Então, se eu falo para você, vou te dar um iPhone, quem vai escolher qual é o iPhone? Eu, porque eu sou a devedora. Só que eu não posso escolher nem o pior, nem o melhor. Eu tenho que escolher pelo razoável. Então, você não venha me exigir o último modelo e eu também não vou entregar para você o primeiro modelo de iPhone, de 1900 bolinha, tá bom? Então, se eu falo, vou te dar este telefone, coisa certa. Vou te dar um telefone, coisa incerta. E aí, na coisa incerta, a escolha cabe ao devedor. Se isso cair na sua prova, fique ligado, tá? De qualquer forma, quando a gente fala de obrigação, a gente tem uma regra de ouro. A gente tem uma regra de ouro. Professora, que regra de ouro é essa que você está falando? Certamente você já ouviu falar. Essa regra de ouro é aquela regra que estabelece que o credor, você com certeza já ouviu falar, o credor não é obrigado
a receber prestação diversa da... Não é obrigado a receber prestação diversa. Não é obrigado a receber prestação diversa. Gente, vocês estão falando que tem dinheiro aqui no meu celular? Não é dinheiro. É um pacotinho de adesivo. Um adesivo que minha mãe usa. Um remedinho. Não é dinheiro. Vocês acham que eu vou ter dinheiro? Se tem uma pessoa aqui que não tem dinheiro, gente, sou eu. Meu filho. Isso aí. Vamos lá. Então, o credor não é obrigado a receber prestação diversa. Então, se eu falo, vou te dar um celular iPhone. Aí eu chego para você e falo, não vou te dar um celular iPhone, vou te dar outra coisa. Você não é obrigado a receber. Mas olha o detalhe de prova. O credor não é obrigado. Mas e se o credor quiser receber? E se ele quiser? Que ele... assim, eu chego para você e falo, olha, eu tenho que te dar um carro. Mas assim, eu não tenho um carro. Posso te dar em dinheiro? Eu tô te dando uma prestação diversa. Isso acontece muito. Você é obrigado a aceitar? Não. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa. Mas se o credor quiser, ele pode? Pode. Ele pode. Quando ele aceita receber uma prestação diversa, duas coisas podem acontecer. Primeira, se ele quiser receber prestação diversa, pode caracterizar uma dação em pagamento. Isso aqui cai sempre, tá? Se eu tenho que te dar o carro, mas eu não tenho o carro, e eu estou te dando em dinheiro, e você aceita receber em dinheiro, é uma dação em pagamento, ok? É uma dação em pagamento. Agora, pode ser também uma novação objetiva. E o Max Emiliano já colocou aí no chat. Pode ser uma dação ou novação. O que é a novação? Novação, nova obrigação. Novação, nova obrigação. Sempre assim. Imagina que eu te devo 50 mil reais. Aí eu falo para você, olha, eu não tenho 50 mil reais, mas vamos fazer o seguinte, vamos extinguir a obrigação anterior e criar uma nova, na qual eu me obrigo a entregar o carro para você. Quando o credor aceita receber prestação diversa dentro da mesma obrigação, é uma dação em pagamento. Se o devedor aceita receber uma prestação diversa, mas extinguindo a obrigação anterior e criando uma nova com outro objeto, é uma novação objetiva. Então a ideia é, o credor não é obrigado, mas se ele quiser, ele pode. E quando ele quer, pode caracterizar ou uma dação em pagamento ou uma novação objetiva. Tudo bem? A obrigação de dar, meu Brasil, pode ser ainda observada sob dois aspectos. Porque o dar, ele tem duas modalidades. O dar tem duas modalidades. Quais são as modalidades? O dar, ele pode ser na modalidade entregar ou restituir. Uai, Roberta, como assim? Gente, é o entregar ou o restituir, a depender do contexto. Vem comigo aqui. Para tudo que você está fazendo e só olha para a tela agora.
Essa é uma das coisas mais triviais para você entender quando você está diante de uma relação obrigacional, tá? Então vamos lá. Imagina que eu chego para você e falo: aceita comprar este celular? Aceita comprar este celular? O celular é meu, eu tô te vendendo. Aí você fala: aceito, eu digo R$1.000. Você me dá os R$1.000 e eu ponho no bolso. O celular tá comigo. Eu sou a dona do celular, porque você só será o dono a partir do momento chamado o quê? Tradição. Tá? Tradição. E aí, preste atenção. Eu, perante você, sou devedora. Eu tenho que te dar o celular, mas nesse caso, o dar é o quê? Entregar. Eu tenho que te entregar o celular. Entendeu? Eu tô te entregando o celular. Então, antes dessa entrega, antes da tradição, quem é o dono do celular? Eu. E eu sou o que perante você? Devedora. Então, quando a modalidade é entregar, o dono é o devedor. O dono é o devedor. Agora imagina que eu falo para você assim: me empresta seu celular? Me empresta aí o celular durante uma semana. Aí você me empresta o celular. Aí eu tô aqui usando o celular. Ao final, eu tenho que te restituir o celular. Tá vendo? A modalidade aqui vai ser o dar restituindo o celular. Eu te pergunto, eu sou o que perante você? Eu sou devedora. Você credor. Porque eu tenho que te devolver o celular, te restituir o celular. Você é credor. Mas você só me emprestou o celular. Quem é o dono do celular? Você. Então, na restituição, o dono é o credor. Tá? O dono é o credor. Simples assim. O dono é o credor, tá bom? Então, você vai lembrar de uma regra, categoria. Quem lembra dessa regra? Res perit domino. O que quer dizer res perit domino? A coisa perece para o dono. Roberto, o que isso quer dizer? Isso aqui, gente, quer dizer pura e simplesmente que se a coisa se perder, sem culpa do devedor, sofrerá a perda o dono. Simples assim. Só que o dono, às vezes, é o próprio devedor, às vezes é o credor. Eu quero que você dê o print nessa tela. Olha essa questão de prova. Olha essa questão de prova. Imagina você que Maria vendeu o carro por R$50.000 para João. A entrega deveria acontecer no dia 22/7/2022. Tá? Tudo bem? Ela vendeu o carro no dia 10/7/2022.
de 2022 por R$ 50.000 para o João e se comprometeu a entregar o carro no dia 22/7 de 2022. Vamos passar uma linha no tempo aqui, tá? Linha no tempo. Que dia foi que rolou o contrato? O contrato foi dia 10/7. Houve efetivamente a venda. A tradição teria que acontecer no dia 22/7. A tradição. Antes da tradição, preste atenção nisso. Antes da tradição, quem é o dono do carro? Quem é? O dono é a própria Maria, que inclusive é a devedora do carro, porque ela se comprometeu a entregar, ok? Então vamos lá. Imagina que tá bem aqui o carro da Maria. Tá bem aqui o carro da Maria. Agora eu vou fazer uma mágica aqui. Peraí, Brasil. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Olha aqui. Imagina você que tá bem aqui o carro da Maria. E de repente, no dia 12/7, deu uma forte chuva na cidade, de forma que caiu um raio em cima do carro. Gerou a destruição do carro. Essa destruição do carro aqui teve culpa da devedora Maria? Não, não teve. Então, quem responde por ela? Ninguém. Então, quem é que vai sofrer a perda? O devedor. Porque o devedor, nesse caso, é o dono. E aí, meu caro, o que a Maria vai fazer? Devolver o dinheiro para o João e tudo bem. Agora imagina que no dia 22/7, que era o dia para acontecer a tradição, tá? O dia para acontecer a tradição, a Maria fala assim: ai, tô numa preguiça de ir lá levar esse carro para esse cara, vou fazer uma viagenzinha aqui e como eu volto daqui 3 dias, vou deixar o carro guardado na minha garagem e aí eu volto e entrego para ele. Assim ela fez. Tomou toda a cautela, deixou o carro guardado na garagem e tudo mais. E no dia 25/7, deu essa mesma chuva. O carro estava na garagem dela, tá? O carro estava na garagem dela. E aí, deu essa mesma chuva e simplesmente o carro foi destruído. Eu te pergunto, quando aconteceu o fortuito, ela já estava inadimplente. Nesse caso, embora o fortuito não tenha sido culpa dela, ela responde por ele. A FGV ama cobrar essa questão. E eu vou muito bem até abrir aqui o Código Civil para eu pegar
aqui um artigo para colocar para você, que é o 399. Esse artigo, se você for para a prova da OAB sem lembrar dele, você vai se dar bem muito mal. Por quê? Porque é um tema muito recorrente de prova. E eu vou colocar este artigo bem aqui. Não ficou muito bom não, porque eu desenhei muito em cima do coisa, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Coloquei o artigo para você. O devedor em mora. O que é mora? É o inadimplemento, é o atraso. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de fortuito ou força maior. Então, ela vai responder pelo raio que caiu, porque quando o fortuito aconteceu, ela já estava em mora. Se estes ocorrerem durante o atraso. Roberta, ela tem a possibilidade de fazer alguma defesa? Tem. Ela tem a possibilidade. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda que a obrigação tivesse sido cumprida. É a única hipótese de defesa que a Maria tem. A única hipótese de defesa. Professora, como assim defesa? Ela pode falar, olha, o carro teria sido destruído por esse raio, ainda que eu tivesse cumprido a obrigação, porque o João é meu vizinho e a chuva destruiu toda a localidade aqui. Então, no final das contas, teria sido a mesma coisa. Tudo bem? Beleza? Cuidado com esse tipo de questão, viu, Brasil? Cuidado com esse tipo de questão. Bom, seguindo aqui o bonde, eu quero que você lembre. Quer dar o print? Dá o print aí. 3, 2, 1. Olha só. Quero que você lembre, e isso aqui foi até temática de prova recente, que nós temos também a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. A obrigação de fazer, claro e simplesmente, é uma obrigação de uma prestação de um serviço humano e geral. Tá? Humano e geral. No não fazer, é um dever de abstenção. Um dever de não faça isso, não faça aquilo. Pois bem, vamos falar aqui da obrigação de fazer. O fazer, que é essa questão da prestação do serviço, pode ser fungível ou infungível. O que é um fazer? O que é um fazer fungível? Fungível é aquele fazer que pode ser substituído por outra pessoa. Ah, é o Zezinho da Goiaba que vai fazer o muro aqui. Mas assim, pode ser outra pessoa. O infungível é insubstituível. Eu quero que você me diga se a aula da professora Roberta é fungível ou infungível. Infungível é insubstituível.
Exemplo, eu contratei Ivete Sangalo para tocar na minha festa. Se a Ivete não for, não tem outra pessoa para cumprir aquilo ali. É insubstituível, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala, a aula da professora é insubstituível. Quando a gente fala de uma obrigação de fazer fungível e o devedor não cumpre a obrigação. Se o devedor não cumpre a obrigação, o que nós vamos ter aqui? Eu posso contratar um terceiro para cumprir a obrigação? Posso. Posso contratar um terceiro para cumprir a obrigação, porque ela é substituível. Mas na infungível, se o devedor não cumpre, havendo culpa dele, o que eu vou colocar? Perdas e danos. Então, se ele não cumpre a obrigação com culpa, porque, por exemplo, contratei o cantor X para tocar na minha festa, é infungível. Aí, ele não vai porque ele foi atropelado, aí não é culpa dele, né, Brasil? Mas se ele foi porque ele não quis, se ele não foi porque ele não quis, aí vai ser o quê? Vai ser o quê? Infungível, tá? Pois muito que bem. O não fazer também tem essa análise. O não fazer pode ser instantâneo ou permanente. Aparecendo um R aqui. Ou permanente. O que é uma obrigação de não fazer? É aquele dever de abstenção. Pode decorrer da própria lei, pode ser por um pacto entre as partes. Imagina que eu contratei você para trabalhar na minha empresa. E aí eu falei, você não pode divulgar o segredo da empresa para ninguém. Isso é uma obrigação de não fazer, tá? A professora tá séria hoje, tô não, gente, é porque eu tô mega cansada. Eu tô tão cansada, eu tô igualzinho a vocês. Gente, vai chegando perto da prova, eu vou ficando destruída. E a ansiedade de vocês é a minha ansiedade, porque assim, é o meu trabalho que tá em prova, né? É o meu trabalho, eu quero acertar as questões, eu quero ter falado todo o conteúdo para vocês, eu quero que vocês sejam aprovados. E a responsabilidade é muito, muito grande, né? Então a gente tá aqui assim, a mil. Eu tô dormindo mal já. Além disso, domingo é o meu aniversário, não vou comemorar, não vai ter como comemorar. Vou comemorar com vocês, né? Mas tem aquela história do inferno astral e tal. Domingo eu vou fazer 40 anos, não estou sabendo lidar com essa história de 40 anos. Parece que eu envelheci da noite pro dia. Enfim, gente, eu tô bad, tá? Não tô boa não, tô bad. Mas é isso. Então vamos lá. Eu contratei você para trabalhar na minha empresa e eu falei, não espalhe para as pessoas o meu segredo, não conte o segredo da minha empresa. Você vai lá e fala. Você violou uma regra de não fazer. Ou quando a gente tem aqui a obrigação de não abrir a janela a menos de 1,5 metro do muro do vizinho. Não abra a janela a menos de 1,5 metro do muro do vizinho, porque senão você vai ficar espionando o vizinho, olha que inferno. Ou na área rural, 3,5 metros. Isso está na lei, está no Código Civil, na parte de vizinhança. Então é uma obrigação de não fazer, tá bom? Então vamos lá. Agora, eu tenho obrigações de não fazer
o seguinte. A instantânea, o não fazer instantâneo, é aquele que não admite desfazer. Exemplo da história como é que é o nome? Do segredo. Ah, não divulgue o segredo da Coca-Cola. Porque você está trabalhando aqui na Coca-Cola, não divulga o segredo. Aí você vai lá e fala. Vai lá e fala para todo mundo. Ah, meu amigo. Não admite desfazimento. E a permanente? A permanente é aquela que admite desfazer. Como assim, professor? Admite desfazer? Admite desfazer porque ela é justamente permanente, ela se prolonga no tempo. Não abra a janela a menos de 1,5 metro do muro do vizinho. Ora, se você abrir, tem como desfazer? Tem, vai lá e manda fechar. Entendeu? Então, olha para essa situação aqui. Se não admite desfazer e a pessoa faz com culpa, o que você vai cobrar? Só perdas e danos. Somente perdas e danos. Se admite desfazimento, quando admite desfazimento, você pode contratar um terceiro para desfazer. Abriu a janela a menos de 1,5 metro do muro do vizinho. Aí, o que a gente tem aqui? A possibilidade de fechar o buraco. Vai lá e fecha o buraco. Ah, não vai fechar não? Então vou pagar alguém para fechar no seu lugar. Tudo bem? Dá o print nessa tela aí. Você sabe que várias vezes, caiu em prova assim. Maria deve dar, então é uma obrigação de dar, um cavalo ou uma galinha. Um cavalo ou uma galinha. Para o João. Para o João, tá? Eu posso, meu cavalo é esse. Vocês sabem que eu fiz curso de desenho em Massachusetts e meu desenho é perfeito. Vou até botar os cabelos aqui do cavalo. Pronto. Agora tá muito igual. Olha só. Ela tem que dar um cavalo ou uma galinha. Quando sua prova vier marcada por um ou, isso aqui é categoricamente uma obrigação alternativa. Então, se acontecer isso aqui, lá nos simulados, eu coloquei questões já assim. E a FGV uma vez cobrou assim, mais ou menos, João tem que dar 50 computadores ou 50 impressoras para Maria. Perceba que isso é uma obrigação alternativa. O que é obrigação alternativa? Obrigação alternativa é sempre caracterizada pelo ou. Ela é, na verdade, uma única obrigação.
que pode ser adimplida de várias formas. Nesse caso aqui, são duas formas. Professora, é um ou outro? Exatamente. Quem é que escolhe o que deve ser entregue? Quem é que vai escolher o que deve ser entregue? O devedor. Ponto final. O devedor escolhe o que será dado. Tá? O devedor escolhe o que será dado. Então, a Maria é a devedora porque é ela que tem que dar. O João é o credor. Então, quem é que vai escolher se é o cavalo ou a galinha? A Maria. Agora, imagina você que essa obrigação aqui se prolonga no tempo. A gente vai ter que dar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cada dia 10 de cada mês, ela vai ter que entregar um cavalo ou uma galinha. Quando a gente tem esse caso de prestação periódica, eu te pergunto, se em janeiro ela escolher a galinha, significa que vai ser galinha em todos os meses? Não, não. Significa o quê? Significa que em janeiro ela escolheu a galinha. Em fevereiro ela pode escolher o cavalo. Em março, a galinha de novo. Em abril, a galinha de novo. Em maio, o cavalo. Porque quando a obrigação alternativa é periódica, a escolha se renova a cada período. A escolha se renova a cada período. Isso aqui já foi cobrado. Das duas formas. A quem cabe a escolha, que eu vou até botar mais aqui para cima. A quem cabe a escolha. A quem cabe a escolha. E no caso de prestações periódicas. Professora, pode ser que no contrato estipule que a escolha vai ser do credor? Pode. Pode ser que no contrato seja estipulada a escolha do credor. Problema nenhum. Ok? Beleza? Meu cavalo que parece um tubarão, segundo o filho da Alicia. Certo? Pois muito que bem, deu print nessa tela. Vamos lá. Um outro ponto que vocês também ficam malucos é quando a gente fala de obrigação divisível e indivisível. Professora, aqui nesse caso, por que a gente estuda obrigação divisível e indivisível? É em relação ao objeto. E esse tipo de obrigação só é relevante você falar do objeto se tiver vários credores e ou devedores. Se for só um credor e um devedor, desculpa o termo, dane-se se o bem é divisível ou não. Dane-se. Porque, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos lá, me dê um exemplo de um bem divisível. Me dê um exemplo de um bem que seja divisível. Dinheiro. Indivisível.
cavalo. Então, vamos trabalhar com esses dois exemplos. Dinheiro, ficou muito escuro. Dinheiro e o cavalo. Vamos trabalhar com esses dois esquemas. Vou provar para você que esse tema aqui só tem relevância quando for o caso de uma obrigação que tenha várias pessoas. Preste atenção agora. Presta atenção. Vamos... Deixa eu pegar aqui minha régua. Vocês sabem que eu tenho toque. E é isso. Vamos lá. Vou provar para você que o negócio é muito simples. Imagina que você tem aqui um credor e um devedor. Mesma coisa que do outro lado. Um credor e um devedor. Suponha que nesse primeiro caso aqui seja o caso de uma obrigação divisível. Suponha que este devedor deve o valor de R$3.000 para o credor. Como que ele vai se liberar do pagamento? Como que ele vai se libertar desse pagamento? Entregando R$3.000. Ponto. Interessou saber se é divisível ou não? Não. Imagina que desse lado aqui, ele tem que entregar o cavalo. É óbvio que o cavalo tem um valor econômico, mas o cavalo em si, ele é indivisível, porque se você cortar o cavalo, perdeu a funcionalidade dele. Como que esse devedor cumpre essa obrigação? Entregando o cavalo. Tá vendo que não interessa se é divisível ou indivisível? Na verdade, simplesmente deve haver o cumprimento da obrigação. Só isso. O problema que a gente aplica as regras de divisível ou indivisível, que são regras específicas, a partir do artigo 257, quando você tem várias pessoas, só nesse caso. Então, essas regras aqui são relevantes somente quando nós tivermos vários credores e ou vários devedores. Agora, eu vou te mostrar por quê. Imagina um caso de divisibilidade, tá? Imagina um caso de divisibilidade. Uma obrigação divisível. Vamos botar aqui, ó, uma obrigação divisível. Que seria uma obrigação de pagar R$3.000. Certo? Preste atenção aqui, Brasil. Uma obrigação de pagar R$3.000. Imagina que você tem um credor e 3 devedores. Devedor 1, 2, 3. Imagina outro caso. Você tem 3 credores. 1, 2, 3. E um devedor. Eita, agora mudou um pouco. Mudou um pouco. Como que a gente tem que resolver isso aqui? Vamos botar cores aqui, ó. Devedor 1. Credor 1. Dois. Vamos lá, nesse primeiro caso, como que a gente resolve essa obrigação aqui? Como que a gente vai resolver essa obrigação? A obrigação é para pagar R$3.000. O credor vai cobrar quanto do devedor 1? 1.000.
Do 2, 1.000. E do 3, 1.000. Cada um responde pela sua cota. Professora, não pode este credor, atenção agora, não pode este credor cobrar o todo de qualquer devedor? Não. Por quê? Isso aí é outro assunto que se chama solidariedade. E você não vai meter solidariedade onde não tem solidariedade. Porque solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Se a prova não fala de solidariedade, você não vai enfiar solidariedade onde não existe solidariedade. Porque se você fizer isso, eu mordo a sua cara. Eu dou uma dentada bem na sua cara. Professora, esse devedor 3 aqui, ele pode pagar a dívida inteira? Se ele paga a dívida inteira, ele está pagando porque ele é burro. Porque ele não tem o dever de pagar a dívida inteira. Ele não tem o dever de pagar a dívida inteira. Então, ele está pagando a maior do que ele deve. E isso não exonera os outros devedores. Por quê? Por quê? Porque não existe solidariedade. Então, nesse caso aqui, vou colocar para você a informação de que cada devedor responde por sua cota, somente. Se existisse solidariedade neste caso, aí sim, poderia o devedor pagar o todo. Mas a gente não está falando de solidariedade. A gente só está falando que existe um monte de gente na obrigação. E existir um monte de gente na obrigação não significa dizer que existe solidariedade. Não é isso. Tá? E esse caso 2 aqui, como que a gente resolveria? O devedor que deve R$3.000 para 3 credores. Vamos lá. Ele vai pagar R$1.000 para um, R$1.000 para o outro e R$1.000 para esse outro aqui. Não vai pagar o valor total para qualquer um dos credores, não. Por quê? Porque está errado. Nesse caso, cada credor pode cobrar apenas sua cota. Ficou fácil? Tranquilo, né? Olha mais de pertinho aí. Tranquilo, né? Então, cada um pode cobrar sua cota. Mas, professora, e se eu tiver essa situação aí e se tratar de uma obrigação indivisível de entregar o cavalo e o cavalo vale justamente R$3.000. Mas nós estamos falando do cavalo. E aí? O que a gente vai observar aqui? Se a obrigação for indivisível, se a obrigação for indivisível, aí a gente vai ter que ir pela lógica. Porque vamos lá. Um credor devedor 1, 2, 3. Ou o contrário. Credor 1, 2, 3. E um único devedor. Imagina que, Andressa, esses desenhos ajudam muito.
E vocês acreditam que teve uma vez que uma pessoa falou assim: eu não gosto da aula dela porque ela é muito infantilizada no desenho. Aí eu falo, vou tomar meu café aqui que eu ganho mais, né? Encheu o saco de outro. Vamos lá. Imagina, então, nesse caso aqui, vamos entregar o cavalo. Tem como dividir o cavalo para cada um entregar um pedaço? Tem como? Não, não tem como. Então, a gente pode observar que cada devedor é responsável pela dívida toda. O que é a dívida toda? É o cavalo. Porque não tem como dividir, então eu vou poder cobrar de qualquer um deles. Né? Vou poder cobrar de qualquer um deles. Mas imagina que quem entrega o cavalo é bem esse um aqui. Ele entregou o cavalo. Ora, quanto que o cavalo custa? R$3.000. Se ele entrega o cavalo, ele vai pedir do devedor R$2.000 em dinheiro e do R$3.000 em dinheiro. Sabe o que está rolando aqui? Ele subroga na condição de credor. Ele subroga na condição de credor. Por quê? O devedor 1 entregou o cavalo. Então, ele não vai ficar no prejuízo. Ele vai cobrar o quê? R$1.000 dos outros. Porque ele cumpriu a obrigação inteira. Beleza? Ó, a Rosa, o cavalo caiu no meu exame. Pois é. Agora, vamos lá. Nesse outro caso aqui, que eu tenho vários credores e um devedor. Aqui já vai ser um pouquinho diferente. O devedor, ele tem que entregar o cavalo. Só que sabe o que vai acontecer? Eu vou botar aqui que qualquer credor pode exigir o cavalo inteiro, tá? Cada credor pode exigir o cavalo inteiro. E por que ele pode exigir o cavalo inteiro? Porque o cavalo não tem como dividir. E se o cavalo não tem como dividir, ele pode exigir o cavalo inteiro, certo? Só que tem um detalhe. Esse devedor não pode chegar e entregar o cavalo só para o C3, ou só para o C1, ou só para o C2. Ele não pode. Ele não pode. Ele tem que entregar o cavalo a todos conjuntamente. Mas o devedor deve entregar a todos conjuntamente. Se fosse uma obrigação solidária, ele poderia entregar para qualquer um. Mas aqui não é solidário. Então, a gente vai entregar a todos conjuntamente. Professora, ele pode entregar só para um? Pode. Ele pode entregar só para um.
mas ou para um mediante caução de ratificação, que é uma autorização dos outros. Me dê licença aqui, que eu vou só subir esse negócio aqui um pouquinho. Porque a professora tem o quê? A professora tem toque. E a professora é o quê? É louca. Ok? Então, ele vai poder entregar a todos conjuntamente. Mas ele pode entregar para um deles só? Pode. Ele até pode entregar apenas para um deles. Mas se tiver a autorização dos outros. Olha que sensacional. Prepara o print. Prepara o print. Professora, você não vai tomar leite? Já, já. Já, 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 já. Prepara o print e olha o que eu vou te explicar agora. Solidariedade. Solidariedade. Professora, o que é solidariedade? O que a gente tem na solidariedade? Solidariedade é o seguinte. Presta atenção. Todos pelo todo. Todos pelo todo. Todos pelo todo. Ah, professor, então todo credor tem direito a receber o todo ou todo devedor tem o dever de pagar o todo? Exatamente. Então, todos pelo todo. Só importa se tiver várias pessoas, ou vários credores, ou vários devedores. Presta atenção. Vários devedores ou vários credores. 2. 3, na verdade. Não importa se o bem é... Gente, minha letra tá ridiculamente feia. Não importa se o bem é divisível ou indivisível. Não importa. Sabe por que não importa? Porque aqui o que interessa, Brasil, o que interessa é todo mundo pelo todo. Não interessa se o bem é divisível ou não. Não interessa. Você só vai se preocupar com o bem ser divisível ou não divisível se e somente se for o caso de várias pessoas e não ter solidariedade. Porque se tiver, você vai aplicar essa regra aqui que eu vou te ensinar agora. Que é super, 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 super fácil. Vamos lá. E o detalhe importante aqui da goiaba. E o detalhe importante. A solidariedade não se presume.
decorre da lei ou da vontade das partes. Decorre da lei ou da vontade das partes. Então, solidariedade não se presume. Solidariedade não se presume. Solidariedade não se presume. Solidariedade não se presume. Não se presume. Não se presume. Roberta, você ficou louca? Sim. Solidariedade não se presume. Então, se a sua questão não fala de solidariedade, você não vai socar solidariedade onde não tem. Professora, mas na minha questão está falando que tem vários credores, vários devedores. Não importa. Você vai aplicar a regra que a gente falou. Essa daqui, ó. Você vai aplicar essa regra. Tudo bem? Você vai aplicar essa regra. Você não vai aplicar a solidariedade. Você só vai aplicar a solidariedade se a lei falar. Ou a questão falar. As partes convencionaram a solidariedade. As partes convencionaram a solidariedade. Só assim. Então tá. Vamos lá. Eu tenho 2 tipos de solidariedade, sabia? Nossa, professora, que chique. Eu tenho 2 tipos de solidariedade. Tu sabia disso? Sabias ou não sabias? Eu tenho 2 tipos de solidariedade. Eu tenho a solidariedade. Vou escolher outra cor. Eu tenho a solidariedade ativa e eu tenho a solidariedade passiva. Professora, o que é essa solidariedade ativa e o que é essa solidariedade passiva? O que eu tenho aqui? É super simples. Na solidariedade aqui ativa, eu tenho vários credores e um devedor. Então, eu tenho aqui o credor 1, 2, 3 e o devedor. Olha para o quadro. Olha para o quadro. Se você tem vários credores e um devedor, suponha que a obrigação seja de pagar R$3.000. Esse devedor pode pagar tudo para o C3? Pode. Pode? Pode. Roberta, se não tivesse solidariedade, volta a tela, ele poderia pagar tudo aqui? Não. Se não tem solidariedade, a gente fala em cota. Tá? A gente fala em cota. Aqui não. Aqui ele não pode pagar. Aqui ele pode pagar tudo. Por quê? Porque existe solidariedade. Roberto, e se fosse para entregar o cavalo? Ele poderia entregar o cavalo inteiro para o C3? Poderia. Se não houvesse solidariedade, olha aqui, ó. Ele só poderia entregar a todos conjuntamente. Entendeu? Só isso. Professora, e se o C3 recebe o valor? Se o C3 recebe o valor ou recebe o cavalo, aí ele vai ter que o quê? Repassar as cotas dos demais. A solidariedade ativa é uma confiança muito grande que os credores têm. Porque você está permitindo que uma pessoa receba a sua cota por você. E a solidariedade passiva? Solidariedade passiva é quando você tem um credor e vários devedores. Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para te convidar a ser aprovado no
Exame de ordem. Acordou? Que bom! Vamos falar de solidariedade passiva. Eu tenho vários devedores. Vários devedores. Não importa se a dívida é de dinheiro ou de entregar o cavalo. Não importa se é divisível ou indivisível. Então, vamos lá. Imagina que a dívida aqui seja 3.000. Imagina que seja a entrega do cavalo. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Que susto! Questão de prova. Primeira coisa. O credor pode cobrar o todo de qualquer devedor. A alma voltou pro corpo? Chama a alma pro corpo. Manda essa alma voltar agora. Chama essa alma para voltar pro corpo. Professora, meus pais acham que você é louca. Eu sou. Professora, eu tô de fone. Acorda! Peraí. Ó a música da obrigação divisível. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Eu tenho vários esquemas, sobra um pedacinho do coração para cada esquema. Isso é obrigação divisível. Se você tem uma solidariedade, é o coração inteiro para qualquer um dos seus esquemas. Ponto. Memorizou? Pois bem. Professora, a Larissa, sou igual a você. Pois é. Então vamos lá. Se eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, o nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passa eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. A verdade é que a gente tá na vida de solteiro porque tem opção, né, gente? Tá tenso. Vamos lá, então. Acordou? A alma voltou pro corpo? Então, vamos lá. O credor, ele pode cobrar o todo de qualquer devedor. Suponha que ele ajuiza a ação contra um devedor. Estou em Brasília, que tá frio. Ajuizar a ação contra um devedor significa que ele renunciou os demais? Significa que ele abre mão dos demais? Sim ou não?
não significa renúncia dos demais, tá? Não significa renúncia dos demais. Ponto. Mas imagina que ele ajuizou a ação, agora é processo civil, contra o D1. O que esse D1 pode fazer? O que ele pode fazer quando ele for citado? Ele pode falar, eu vou responder essa porra sozinho, não. Vou responder isso sozinho, não. Eu vou chamar ao processo todos os outros o quê? Devedores. Ok? Tudo bem? Sempre cai. Gente, sempre cai isso aqui, ó. Sempre cai essa informação. Agora eu quero convidar você, dá o print nessa tela, eu quero convidar você para recordar uma questão que caiu na FGV. Tá? E eu vou usar vocês aí no chat. Vamos lá. Como dizia Chicó, não sei, só sei que foi assim, caiu uma questão mais ou menos assim. Vou pegar os nomes aqui do chat. Paola, muito rica, emprestou R$900 mil para Thaisa. Cadê? Vera, Felipe, Diego, Ricardão do caminhão, é Ricardo. Ricardão do caminhão, Ricardo Barroso, Samuel, Ana Luísa tá passando muito rápido. Rafael, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rafael e a Geise. Deu. São 9. Olha lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 devedores. Presta atenção nessa questão. Se não fosse fixada a solidariedade, a Paola emprestou R$900 mil para 9 devedores. Ela poderia cobrar quanto de cada um? 100 mil. Mas foi fixada a solidariedade. Vou botar aqui, ó. Foi fixada a solidariedade. Vamos por parte. Se a Paola ajuizar a ação contra a Vera, ela pode cobrar o valor todo? Pode. Por quê? Porque existe solidariedade. E a lei autoriza que a Paola possa cobrar o todo da Vera. Se ela ajuiza a ação contra a Vera, significa que ela renunciou às outras pessoas? Significa isso? Não, só significa que ela está cobrando da Vera. A Vera vai ser citada. O que ela pode fazer no processo? Chamar todo mundo para o pau junto com ela. Só que não. Vamos lá. Antes dessa situação, olha o que aconteceu. A Paola chegou e falou assim: gente, tô apaixonada pelo Diego e pelo Ricardo. Tô apaixonada pelo Diego e pelo Ricardo.
Então, eu vou exonerar os dois da solidariedade. O que ela acabou de fazer? Ela perdoou a dívida? Ela perdoou a dívida? Sim ou não? Ela está exonerando da solidariedade. Exonerar da solidariedade não significa perdoar a dívida. Você é sonso? Não. Então, exonerar da solidariedade não significa perdoar a dívida. Roberto, significa o quê? Significa que ela tá dizendo assim, Diego, Ricardo, eu estou simplesmente exonerando vocês da solidariedade. Eu não estou perdoando a dívida. Eu só estou dizendo que em relação a vocês, se algum momento eu for ajuizar ação contra vocês, eu vou cobrar só a cota de vocês. É só isso. Ela está dizendo assim, eu estou tirando vocês dessa ideia de solidariedade. Vocês não vão ser responsáveis pelo todo. Vocês vão ser responsáveis pela cota de vocês. Só isso. Captou a minha mensagem? Exonerar significa perdoar a dívida? Exonerar da solidariedade significa o que, Brasil? Exonerar da solidariedade significa o que, Brasil? Exonerar da porra da solidariedade significa o quê? Simplesmente tirar a pessoa do bolo doido. Se a Paola for cobrar deles, vai cobrar a cota. Ponto. Agora, no meio do caminho, a pobre da Geise se tornou insolvente. O que é insolvente? Insolvente é aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar a dívida. Insolvente é aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar a dívida. Quebrou. A minha pergunta é, o insolvente que não tem dinheiro para pagar a dívida. Que eu esqueci o que eu ia falar. Ah, você é sonso? Não. Não é. Não é. Você vai ajuizar a ação cobrando a Geise? Não. Porque ela é insolvente. Ela não vai ter dinheiro para me pagar. Então eu vou cobrar de qualquer pessoa, menos dela. Então vamos lá. Aqui, Paola, diante do cenário de não ter recebido seu pagamento, ajuiza a ação contra a Vera. Tá bom? Ajuiza a ação contra a Vera. Por que ela não vai ajuizar a ação contra a Geise? Porque ela é insolvente, ela não tem dinheiro para pagar. Ela não vai perder o tempo dela. E a Vera, pasme você, fez o pagamento. Pagou 900 mil para Paola. Quando a Geise, aliás, quando a Vera paga, ela tem direito o quê? Ela vai ficar no prejuízo? Não. Ela vai cobrar quanto da Thaisa? 100 mil. Ela não vai ficar no prejuízo. Ela subroga na condição de credora. Ela vira credora dos outros aqui. Quanto que ela vai cobrar do Felipe? 100 mil. Quanto que ela vai cobrar do Diego? 100 mil. Ela pagou a dívida toda. Exonerada a solidariedade não é tirar o cara da obrigação. Ricardo, ela vai cobrar quanto? 100 mil. Samuel, 100 mil. Ana Luísa, 100 mil. Rafael, 100 mil. Mas, professora, a Geise é insolvente. A Vera, que pagou a dívida, vai se ferrar sozinha? Vai?
A Vera que pagou a dívida vai se ferrar sozinha? A cota do insolvente, que era de 100 mil, nós vamos dividir, sabe quem? Entre todos os devedores. Sobram quantas pessoas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pega 100, divide por 8, vai dar o quê? 12,5 para cada um. Então, cada um vai ter que pagar para a Vera 100 mil mais 12,500. Uai, Roberto, os exonerados dividem. A Vera também vai ter um prejuízozinho de 2.500. Os exonerados dividem o insolvente? Sim. Então, a parte do insolvente é dividida entre todos, incluindo os exonerados. Olha que perfeito isso. Meus alunos acertaram essa questão. Topzera, você vai errar isso? Você vai errar isso? Professora, tem prescrição para a Vera cobrar? Tem, com certeza. Porque todo credor tem um prazo prescricional para cobrar o seu devedor. Ok? Dá o print. Agora vamos lá. Se o devedor não paga a dívida, ele é o quê? Ele é o quê? Inadimplente. Se o devedor não paga a dívida, ele é inadimplente. Nós temos dois tipos de inadimplemento. Professora, qual é o prazo prescricional? Depende da natureza da obrigação. Todo prazo prescricional está no artigo 205 e 206 do Código Civil. Prof, como se trata de subrogação, a ação é de regresso ou de cobrança? Tanto faz o nome, tá? Pode ser uma cobrança em regresso, tanto faz o nome. Quando a gente fala de inadimplemento, a gente tem dois tipos. Vocês vão entender isso aqui agora. Quando a gente tem o inadimplemento, a gente tem dois tipos. O inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo. Qual é a diferença entre um e outro? Preste atenção agora, para até de respirar. Qual é a diferença entre um e outro? O inadimplemento absoluto, a obrigação não foi cumprida e não será mais. Ou porque houve a perda do objeto, ou se tornou inútil ao credor. Vamos aos exemplos. Imagina você que eu vendi o carro para você. E aí, antes de entregar o carro, eu capotei o carro. Esquece culpa ou não culpa. Eu capotei o carro. Antes de entregar o carro para você, eu capotei o carro. Deu PT no carro. Não tenho mais como cumprir essa obrigação. Isso é um inadimplemento absoluto. É a obrigação que não foi cumprida e nem será mais porque o objeto se perdeu. Agora, imagina que você me contratou
para fazer o buffet do seu casamento. Chegou no dia do casamento, eu não levei as comidas que você... Eu não levei as comidas que você contratou. Tá? Eu não levei as comidas que você contratou. Nesse caso, embora eu possa entregar as comidas depois, não é mais útil. Vai ser o quê? Inútil. Por quê? Porque era para o casamento. Isso é um inadimplemento absoluto. Inadimplemento absoluto é a obrigação que não foi cumprida e não será mais. Ou porque o objeto se perdeu, ou porque a obrigação se tornou o quê? Inútil ao credor. Certo? Pois bem. O inadimplemento relativo, ele é simplesmente um atraso. Tá? Um atraso. Que a gente chama, inclusive, de mora. Quando a gente fala o devedor está em mora, é um simples atraso. Você tinha que pagar dia 10 e não pagou. Você está em mora. Tá bom? O inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo podem ser... Vou botar primeiro sem. Podem ser sem culpa do devedor ou com culpa do devedor. E o inadimplemento relativo também pode ser sem culpa do devedor ou com culpa do devedor. Imagina que eu tinha que entregar para você o buffet, mas eu estava indo para o buffet, com o buffet para o seu casamento, e no meio do caminho houve uma batida de carro e eu entrei em coma e não pude. Não pude, né? Como é que fala? Cumprir a obrigação. Então, quando o inadimplemento absoluto é sem culpa, o que a gente faz com a obrigação? Resolve a obrigação. E no direito civil, falar que a obrigação será resolvida significa dizer que desfaz. Eu não vou punir o devedor, ele não cumpriu a obrigação porque ele não pôde, por um fato alheio à vontade dele. Então, nesse caso, devolve o dinheiro e desfaz a obrigação. É o razoável. Agora, na possibilidade de inadimplemento absoluto com culpa, o que a gente vai ter aqui? Se é caso de culpa, a gente vai observar apenas, eu vou botar PD, tá? Apenas perdas e danos. Por quê? Não tem como cumprir a obrigação. Então, você vai ter que resolver essa pendenga cobrando perdas e danos, somente. Porque não tem como pedir o cumprimento da obrigação. O objeto se perdeu ou é inútil. O atraso, essa questão aqui da mora, se não tiver culpa, o que você faz? Pede o cumprimento da obrigação. Pura e simplesmente. Ora, você atrasou, mas não foi culpa sua, então cumpre a obrigação que tá tudo certo. E se for com culpa, você vai cobrar a obrigação e ainda vai cobrar perdas e danos pelo atraso. É óbvio que você vai cobrar os juros, a correção, mas você também pode cobrar perdas e danos. Então, eu quero que você memorize que essa história de perdas e danos só vai acontecer quando for caso de quê? De culpa. Eu só cobro perdas e danos se for caso de culpa. Se não for caso de culpa, não tem perdas e danos. Agora, quando você alega as perdas e danos, você tem que provar o prejuízo que você teve. Porque você tem que lembrar, perdas e danos significa o dano emergente, que é o que você efetivamente perdeu, e o lucro cessante, que é o que você deixou de ganhar.
Vai que eu tinha que entregar o carro para você, você é taxista, você vive do carro, eu não entreguei o carro. Você ficou alguns dias sem trabalhar. Nesse caso, a gente tem aqui, claramente, obviamente, a questão do lucro cessante. Então, você tem que provar. Agora, imagina que você celebra um contrato e, de antemão, na cláusula contratual, você estipula antecipadamente que, se o contrato não for cumprido, haverá perdas e danos no valor X. Sabe qual é o nome disso? Cláusula penal. Quando a gente fala de cláusula penal, não tem nada a ver com penal. Cláusula penal é simplesmente uma prévia das perdas e danos. Ao invés de você deixar para invocar perdas e danos lá na frente, se acontecer, você já deixa consignado no contrato qual vai ser o valor das perdas e danos se acontecer. Entendeu? Eu tenho dois tipos de cláusula penal. Cláusula penal compensatória. Caiu uma vez uma questão sobre umas caixas de chocolate, que a empresa ia comemorar uma data e contratou a outra empresa para entregar umas caixas de chocolate e a empresa não entregou. E eu tenho uma cláusula penal moratória. Eu te pergunto, cláusula penal compensatória e moratória. Olha como é fácil. Olha, meu Deus do céu, como é fácil. Cláusula penal compensatória é para o caso de inadimplemento absoluto. E cláusula penal moratória para o caso de inadimplemento relativo. Se eu estipulo uma cláusula penal compensatória e a banca te perguntar, é possível cumular cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação? O que você vai me dizer? Não tem como. Por quê? Porque a cláusula penal compensatória é para o caso de inadimplemento absoluto. E não tem como cobrar a obrigação no caso de inadimplemento absoluto. Por que não tem, professora? Porque a obrigação não foi cumprida, porque o objeto se perdeu ou se tornou inútil. Então, como que você vai cobrar a cláusula penal compensatória com a obrigação? Não tem como. Então, aqui eu cobro somente a cláusula penal. Eu tenho medo, né? Eu vou colocar aqui para você, ó. Você só cobra a cláusula penal. Só a cláusula penal. Agora, na moratória, você pode cobrar a cláusula penal mais a obrigação, concorda? Sim, porque é igualzinho isso aqui, ó. É igualzinho isso aqui. A cláusula penal é só uma prévia, uma antecipação da fixação da multa para caso não ocorra o inadimplemento. Mas, professora, imagina que eu coloquei a cláusula penal. Eu coloquei a cláusula penal. Tá? E eu coloquei lá uma multa de cláusula penal. A cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Se isso acontecer, o juiz pode reduzir equitativamente o valor, inclusive de ofício, tá? Ela não pode ultrapassar o valor da cláusula penal. É possível você cobrar a cláusula penal sem que tenha havido culpa no inadimplemento? Não, porque cláusula penal substitui as perdas e danos, então perdas e danos é só se houver culpa. Então não. Mas imagina que você estipulou o valor de uma cláusula penal no contrato e essa cláusula penal, ela deve ter, não foi suficiente para pagar os danos que você teve. Tá? Então vamos lá. Eu estipulei a cláusula penal e a cláusula penal não paga integralmente os danos que eu tive. Não paga. Eu posso cobrar uma indenização suplementar? O que você acha?
Olha lá, indenização suplementar quando houver cláusula penal somente se houver autorização no contrato. Então, a cláusula penal basta. Não pode cobrar indenização suplementar. Você só vai poder cobrar indenização suplementar se houver autorização no contrato para isso. Então, você pode cobrar, né? O seu dano foi maior. Você botou lá uma cláusula penal de 20 mil reais, por exemplo. Mas seu prejuízo foi de 30. Você só vai poder cobrar essa diferença se na cláusula que estipula a cláusula penal constar uma autorização para isso. Beleza? Show de bola, Brasil? Top! Dá o print nessa tela aí. Vamos voltar a todas as telas de obrigação? Vamos, né? Dá o print aí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Professora, tem um artigo aí da cláusula penal? Tenho. É o artigo 408 a 416. Vou colocar aqui para você. 408 a 416. Professora, posso cumular compensatória e moratória? Cumular pela mesma obrigação, você pode até deixar estipulado. Mas se acontecer a compensatória, não tem como ser a moratória. Entendeu? Você pode deixar estipulado as duas. Porque pode acontecer as duas situações. Mas cobrar as duas ao mesmo tempo em relação à mesma obrigação, não tem como. Tudo bem? Nosso sexto encontro lacrado, sacramentado. Estamos chegando no dia. Força total e fé na caminhada, porque nós temos um propósito e nós estamos aqui por ele. E uma energia muito grande, aquele lá de cima, está com a gente. E eu vou encerrar o encontro de hoje lendo uma letra de uma música que você não tem nem ideia. Inimaginável. Mas eu quero que você preste atenção na letra. Preste atenção na letra. Lua de cristal da Xuxa. Olha a letra. Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonhos sempre vêm para quem sonhar. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Tudo o que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que puder. Que não me falte forças para lutar. Vamos com você. Somos invencíveis. Pode crer. Todos somos um. E juntos não existe mal nenhum. Tudo pode ser, se quiser, será. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.